Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, né, quinta-feira, é dia de acrescentar mais um título à nossa estante virtual, nosso Clube do Livro. Então, se prepara aí, pega lá o seu café, o seu chá, senta aí numa cadeira confortável, no seu sofá, seu biscoitinho, pega lá, eu vou esperar, dar pausa aí no vídeo que eu espero aqui pra você poder voltar. E bora pro vídeo. Então, o livro que eu escolhi pra gente falar hoje é um livro que eu peguei pra reler, né? Porque já tinha algum tempo que eu tinha lido ele do início ao fim e lembrava, assim, da história por alto, mas eu precisava dar uma segunda lida ali para poder relembrar alguns detalhes, aí, principalmente do início, né? Porque quando a gente faz a resenha, eu me preocupo muito de falar sobre as questões introdutórias do livro, para também não estragar o final e para poder tentar te incentivar, né, a ler, né, aquela história. O livro que eu escolhi é O Conde de Monte Cristo. Desde a primeira vez que eu li, eu achei ele super interessante. Eu gostei muito dessa leitura na época que eu li pela primeira vez e continuo gostando agora, né? Lembrei de alguns detalhezinhos que eu tinha esquecido, mas a história é icônica. A minha versão já é antiga. Eu não registrei aqui, eu acho que o ano que eu comprei. Deixa eu até olhar aqui com mais cuidado. Não, já tá até meio... É uma edição de bolso que eu tenho, né, da editora Martin Claret. São 2 volumes, porque é de bolso, então eles normalmente, né, para não ficar tão grosso, né, e você poder carregar por aí, né, porque o livro de bolso tem essa intenção. É uma boa edição, tá? Agora, a letra é um pouquinho pequena, não é tão pequena não. Pra mim é confortável de se ler do jeito que é, mas assim, se você prefere um volume único, né, mais bonitinho e tal, se bem que eu nem sei se ainda é essa versão aqui desse, mas é bem bonitinho aqui a capa também. O livro é uma versão de boa qualidade, sim. Texto integral, tá? Esse aqui é o volume 1, né, que tem a carinha do Edmond Dantès, e esse aqui é o Conde de Monte Cristo, olhando ali o plano de vingança dele. Sobre a linguagem, uma linguagem não é super simples, mas tem uma palavra ou outra que talvez, né, até por causa da questão das traduções, que às vezes acontece isso, né, tem certas palavras que não tem tradução, né, de uma língua para outra, é meio complicado, mas assim, não acho que seja um livro de extrema dificuldade de questão de linguagem, não. Tá? Tanto que eu li esse livro quando eu era bem mais nova. Devia estar na adolescência ainda, no início da vida adulta, alguma coisa assim. Já tem um bom tempo, já deve ter uns 10 anos que eu li esse livro aí. Sobre a história, o autor é o Alexandre Dumas, né, que é um dos meus preferidos, que tem todos os livros que eu gosto, praticamente. Tem os Três Mosqueteiros, tem O Homem da Máscara de Ferro. Nossa, o Alexandre Dumas, né, e ele tá ali impregnado no cinema, né, com várias obras, né, porque realmente é um gênio da arte literária, não tem como negar. Mas o Conde de Monte Cristo é uma obra excepcional, como todas, né, praticamente, do Alexandre Dumas. Conta a história do Edmond Dantès, que é o personagem principal. Ele, né, no início do livro, ele tem lá em torno de 18, 19 anos. E ele é imediato de um navio mercante, né? É um navio que vai naquela época, que ali, se passa ali na época do Napoleão, né? Tem até uma questão ali, na época ali da Revolução Francesa, nessa época que o Napoleão foi afastado, porque depois da Revolução, né, começou o que eles chamam de época do terror, que as coisas começaram a sair do controle ali entre os revolucionários, enfim. É nessa época ali que se passa a história. E nessa época, né, a navegação era muito importante. Hoje em dia ainda é, né, mas naquela época era, assim, praticamente a única via para poder você
fazer, né, recolher mercadorias, entregar, vender, pegar matéria-prima, para você fazer suas coisas ali para poder exercer, né, o comércio. E aí o Edmond era o imediato, ele no início do livro ele tá voltando de uma viagem na qual o capitão do navio, né, tinha morrido durante a viagem. E ali, né, durante a viagem, o capitão do navio, ele pede para Edmond fazer uma última vontade dele, que é desembarcar lá na ilha de Elba, que é justamente onde Napoleão estava em exílio, né? E pegar uma carta, entregar uma carta, pegar uma outra carta, e depois entregar a outra carta que ele ia pegar lá com alguém, né, dali do Napoleão, para alguma pessoa lá na França. E aí, como, né, principalmente naquela época, as disposições de última vontade eram sagradas, né? As pessoas levavam muito a sério isso. E o Edmond, que você, no início do livro, é perceptível que ele é uma pessoa extremamente inocente, ingênua. Ele vai lá e faz como o comandante lá do navio, o capitão do navio, manda, né? Ele vai lá, desembarca, dá a carta, pega a carta e volta pro navio. Só que no navio, ele tem um amigo da onça, né? Que ele é tipo o cara que comanda a contabilidade do navio, que é o Danglars, que é um personagem, assim, um dos personagens mais sórdidos do livro, né? E ele tem muita inveja do Edmond, porque todo mundo gosta dele e tal, e ele fica avisado para ser o capitão do navio no lugar daquele que morreu. E aí o Danglars queria ser o capitão e tal, fica meio pé da vida, né? Não gosta, pensa que o Danglars é um pouco mais velho do que o Edmond, fica pensando, o que esse pirralho tá fazendo? Tá achando que vai pegar meu lugar. E aí ele fica com toda aquela raiva guardada, né? E, né, fica ali só concatenando, só que ele acaba vendo, né? Ele consegue escutar e presenciar essa entrega da carta. Ele sabe que tem uma carta com Edmond que ele pegou lá na ilha de Elba. E essa informação é preciosíssima, preciosíssima. Aí o Edmond vai lá, desembarca, fala lá com o pai dele, descobre, né, que o pai dele passou meses praticamente sem dinheiro nenhum, apesar de antes da viagem ter deixado dinheiro com o pai para suprir as necessidades básicas, porque um outro amigo da onça lá, né, outro invejoso, tal do Caderousse, que é um vizinho, cobra uma dívida e deixa o pai do Dante praticamente, assim, com dinheiro para algumas semanas, quando ele tem que ficar 3 meses sem o filho ali, sem ter onde arrumar o dinheiro. Então ele chega em casa, e só que ele é uma pessoa, né, que ele tenta, assim, ele não, o Edmond, ele tenta ser aquela pessoa easygoing, sabe? Ele fica com raiva por causa da falta de consideração do Caderousse de ter cobrado a dívida justamente naquele momento, e ter tomado praticamente todo o dinheiro que ele deixou pro pai sobreviver em 3 meses. Só que ele continua tratando ele bem, né? O Caderousse e tal, e aí ele volta, pede pro pai comprar coisas, mantimentos, o Caderousse entra na casa deles e vê lá aquele dinheirama em cima da mesa, aí já fala, você vai ser o capitão, sabe? Aquela, nossa, parabéns, você vai ser o capitão, tomara que você morra, porque eu tô com inveja de você. Tipo assim, seca figueira, seca pimenteira, né? E tem a terceira pessoa, né, que depois o Edmond vai lá encontrar com a Mercedes, que é a sua namorada, depois se torna sua noiva. E o primo dela, o Fernand, é afim dela, só que ela fala, meu filho, eu não tô afim de você, eu gosto do Edmond e tal e tal. E aí o Fernand queria muito dar uns tapas ali, umas facadas ali do Edmond, só que a Mercedes não deixa, fala que se ele matasse o Edmond, ela mesma se mataria e tal, ele fica com medo dela cumprir a promessa e ele não agride e nem tenta contra a vida do Edmond. Só que aí, enquanto, né, a Mercedes e o Edmond estão lá passeando, né, bonitinhos lá, coraçãozinho, os três, né, o Danglars, o Fernand e o Caderousse se unem ali para beber, e aí, né, começa a tentar ali o juízo. O Danglars, ele escreve uma carta, né, meio que brincando, meio que incentivando o Fernand a entregar a carta anônima, denunciando o Edmond de ser um bonapartista extremado.
e dizendo que ele tem uma carta do usurpador, né? Porque o pessoal, depois que o Napoleão foi deposto e exilado, eles chamam o Napoleão de o usurpador. E aí, ele meio que na zoeira, mas querendo provocar o Fernand, ele diz, isso aqui é uma brincadeira, aí amassa a carta e joga a carta pro lado. E sai, mas ele já sai, assim, perceptivelmente na convicção de que o outro vai pegar a bendita carta e vai entregar. Ele escreve a carta com a mão esquerda, né, para poder disfarçar a letra. E aí surte o efeito. No dia do casamento do Edmond com a Mercedes, ele é preso sob essa ameaça. Chegando lá, quando ele vai falar, porque ali naquela época, né, na verdade, a figura do juiz se confundia com a figura do delegado, com a figura do procurador régio, com a figura de não sei o que, era não sei quantos em um só. Aí ele é atendido pelo senhor de Villefort, que é o delegado do procurador régio. E ele até se solidariza com Edmond no primeiro momento, ao ouvir a história. O Edmond, como eu falei, é uma pessoa visivelmente ingênua, e isso é perceptível, né, para um cara que trabalha com lei, criminoso há muito tempo, tem muita experiência nisso. Só que quando o Edmond já estava com o pé fora, praticamente, da prisão, o delegado procurador régio, o senhor de Villefort, descobre que, na verdade, a carta que tá na mão do Edmond, que ele mostra, é endereçada para o próprio pai. Desse cara lá, do juiz, lá do delegado procurador régio. E aí ele fica com medo, né, da sua carreira vir a desabar. Ele também estava ali, né, prestes a se casar com uma menina muito rica. Então ele queima a carta e tranca o Edmond lá na fortaleza de If, para poder fazer ele sumir. E além de tudo, além de salvar o próprio pescoço, ele ainda usa essa história toda para poder ganhar uma promoção, como se tivesse prendido um grande bonapartista. Só que no fundo, na verdade, né, no fundo, o grande bonapartista é o pai dele, né? É o pai dele que é o grande bonapartista da história. Edmond não tinha nenhuma noção clara de política, pelo que a gente vê ali no livro. E aí o Edmond fica lá preso, vai pro calabouço, porque ele se rebela um pouco, que é uma injustiça, ele se sente muito injustiçado, e aí ele decide morrer de fome. Só que aí, em determinado momento, ele percebe alguns movimentos ali na cela ao lado, como se alguém estivesse cavando, e realmente estava. E aí eles comem, o Abad, que fica na cela ao lado dele, consegue, né, entrar na cela dele, eles começam uma amizade, eles começam a trocar informações. O Abad que abre os olhos dele, né, porque ele não entendeu por que ele foi preso, o que aconteceu. E o Abad abre os olhos dele sobre as pessoas, né, que fizeram, fazer ele enxergar que foi o Danglars, o Caderousse e o Fernand, e também faz enxergar que, na verdade, o senhor de Villefort estava tentando se proteger o pai. E aí eles conseguem armar ali um plano, só que o Abad acaba morrendo, o Edmond toma o lugar dele, e o cemitério, né, da fortaleza de If é ser jogado ao mar, porque fica ali, só tem água em volta daquela fortaleza, por isso que os presos, né, mais perigosos ficam ali, justamente porque não tem saída, né, é uma ilha, a não ser que você vá a nado. E ele literalmente vai a nado e é resgatado por uma embarcação de contrabandistas, e ele vai lá atrás do tesouro que o Abad tinha falado para ele onde ficava, na ilha de Monte Cristo. A partir desse momento, mas isso depois de muitos anos, ele entrou na cadeia com 19 e saiu com 33, ele se torna o Conde de Monte Cristo, com super sede de vingança contra as 4 pessoas que zoaram ele ali, fizeram ele perder praticamente, aliás, perder tudo, né, e ainda ficar preso ali um tempão. E aí ele volta, né, outra pessoa, e começa, né, a parte hard do livro ali, que ele começa a estudar e a perseguir para poder se vingar de uma por uma. E as pessoas tratam com ele, né, e praticamente não o reconhecem. Ninguém reconhece ele também há muito tempo, né, dos 19 aos 33, são mais de 10 anos. A única pessoa que consegue reconhecer em um determinado momento da história é a Mercedes.
é a Mercedes, que acaba, né, se casando com o Fernando, porque ela fica desamparada, né, coitada. Mas enfim. Então, é um livro que vale muito a pena. Eu não vou contar tudo, né, porque a grande magia desse livro tá ali na vingança, né, do que acontece depois que ele retorna para poder se vingar, que são histórias muito interessantes. E várias histórias se cruzam, inclusive dos filhos, né, dessas pessoas, que se passou mais de 10 anos. Então essas pessoas já têm família, têm filhos, têm cargos, têm um monte de coisa aí. E essa interação, né, do Conde de Monte Cristo com essas pessoas e com o resultado, com a família delas também é muito interessante. Tem algumas histórias ali que eu achei muito legais. Recomendo com certeza esse livro. Acho um dos melhores livros que eu já li da minha vida. Se eu fizesse um top 3, eu estaria ali com certeza entre os 3 melhores, sem sombra de dúvida. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça aqui, ó, Instagram, dá uma curtida lá, TikTok. Não esqueça que a sua participação é muito importante. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, dê a sua opinião. Vai lá no meu TikTok, vai lá no meu Instagram também, que tem outros tipos de conteúdo lá também relacionado a livros e a outras coisas, né? Minha vida pessoal, às vezes, maquiagem. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.